Olá, boa noite a todas, todes, todos. Esperar um pouquinho para a galera entrar. Tudo ok? Som, o vídeo. Oitavo Festival da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Festival aí que iniciou no final de semana passado, né? Aconteceu aí na sexta, sábado e domingo passado. Está ocorrendo também hoje, sábado e domingo. E aí, domingo, nós teremos aí a última mesa encerrando. O festival que contou aí com todos os elementos, né, do movimento hip hop, DJ, break, grafite, MC, conhecimento, palestras, bate-papos, contação de histórias, e daqui a pouquinho, aí às 7 horas, 19 horas, vai acontecer uma homenagem muito bacana aí para 30 mulheres do movimento hip hop, que são mulheres que contribuíram de alguma maneira para o movimento, contribuem para o movimento e que seguem aí, né, nessa luta que é o nosso movimento hip hop como ferramenta aí de construção, né? E é isso. Espero que vocês estejam curtindo esse nosso festival, oitavo festival já, oitava edição, né? Hoje eu vou estar passando aí para vocês, conversando um pouquinho com vocês. É uma palestra. Essa palestra, ela tem o tema As Violências em Tempos de Pandemia. É um retrato sob o olhar da mulher periférica, né? Então, são as diversas violências que nós estamos passando, que sempre passamos, mas que em tempos de pandemia tem um teor maior aí, né? Teve um aumento, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai conversar um pouco também sobre isso. A ideia aqui é a gente fazer uma troca, né? Então, vou levar para vocês o que eu tenho de informação, o que eu tenho de conhecimento, né? Para a gente refletir juntos e espero que vocês também possam estar contribuindo com o conhecimento de vocês. Fiquem à vontade de comentar, curtem, compartilhem aí para chegar no maior número de pessoas, porque é um tema realmente que a gente precisa dar essa atenção, né? Eu quero começar falando o seguinte, que em março, né, de 2020, foi anunciado em todos os meios de comunicação a descoberta aí de um novo vírus, né, que a gente conhece aí como coronavírus, como Covid-19, né, e que rapidamente foi espalhando aí pelos países, atingindo aí um grande número de pessoas, né, e por atingir vários números de pessoas e atingir vários países e tudo mais, foi declarado então, em março de 2020, uma pandemia. Bom, o que acontece? A pandemia, quando ela foi iniciada, né, quando ela foi declarada, os países, eles iniciaram vários meios de combate aí contra o vírus, né, que estava aí atingindo e que ninguém sabia ao certo qual eram os efeitos desse vírus, o que acontecia, como que era a contaminação. Então, vários estudos iniciaram a partir daí, estudos de vacinas, remédios, né? E aí depois entenderam que é pelo ar, então o uso de máscara, o álcool em gel, né, sabão e o isolamento social para evitar aí essa contaminação. Alguns países acabaram retardando essas ações, demoraram muito para começar a agir, né? E com isso, o aumento de mortes foi inevitável, né, alcançando aí muitos números alarmantes, né? Como é o exemplo aí do Brasil. E aí a galera até usa, né, como um bordão o lance da gripezinha, né? Acabou até virando uma zoeira aqui para o nosso país por conta disso, né? O que acontece? O, o álcool em gel, ele aqui no Brasil, ele começou em alto custo, né? E aí descobre-se que tão eficaz quanto o álcool em gel também é um detergente, um sabão, né? E aos poucos a gente vai descobrindo maneiras aí de prevenção.
E com isso vem a conscientização aí de que o isolamento social, ele precisa acontecer, né? E aí a gente lembra que no Carnaval de 2020 ele foi liberado, né? Onde também teve várias contaminações. Aí veio agora, no final de 2020, né? Veio o Natal, veio o Ano Novo, né? As mídias estavam falando aí sobre uma diminuição, né? Considerável aí do número dos contaminados, né? E que as mortes tinham diminuído, né? Que estava decrescendo. Passa o Natal, passa as festas, aí tem aqueles picos enormes, né? Que a gente vem acompanhando aí, e que nesses últimos dias vem passando aí as marcas de 3.000 mortes, 4.000 mortes em 24 horas. Então, 7 horas da manhã de hoje até as 7 horas de amanhã, morrem-se aí cerca de 3.000 pessoas aqui no Brasil, né? E aí é muito louco, né? Como as pessoas começam a normalizar isso, né? Por exemplo, antes a gente ouvia falar, aconteceu uma chacina lá no bairro periférico de Osasco, morreram 16 pessoas na frente de um bar, todo mundo achava um absurdo, porque 16 pessoas, né? Nós tivemos, infelizmente, aquelas mortes dos 111 mortos no Carandiru, né? E hoje morrem-se 3.000 pessoas por dia com contaminados, né? Então, é algo que a gente já precisa começar também a refletir nesse sentido. E aí a gente tem que pensar nas políticas públicas, né? As políticas públicas, elas têm que ser pensadas no combate do vírus, né? Para que, se não, para diminuir essa propagação. E em alguns momentos elas foram ignoradas por falas aí de representantes políticos, por personalidades que acabam influenciando aí grande parte da população brasileira, que acabam não levando a sério, acham que é tudo natural, tudo normal. E essas pessoas que acabam achando que é tudo normal, proporcionam esse alastramento aí do vírus, acabam se aglomerando nos espaços fechados, né, por não usarem máscara, e acabam transmitindo para os seus parentes quando chegam em casa, para os amigos mais próximos, e assim vai acontecendo essas mortes, essas contaminações. Os hospitais públicos não dão conta, os particulares também já estão tudo cheio, falta cilindros de oxigênio, tudo isso que vocês andam sempre vendo aí nas mídias, né? E aí a gente acaba acontecendo, por exemplo, o que ocorreu lá no estado do Amazonas, né? Que segundo aqui a OMS, né, segundo os dados da Confederação Nacional aqui dos Trabalhadores, aí eu trago uma informação importante. Eles falam o seguinte, que as mortes por Covid no Amazonas registraram uma alta de 41% após a crise causada pela falta de oxigênio. Então, isso é óbvio, né? Você não tem como manter a respiração, vai acabar, infelizmente, com essas vidas que não têm esse auxílio que poderiam sobreviver, né? E aí um outro fator aqui que eu trago dentro dessa violência, dentro da pandemia, né, que é essa falta de políticas públicas, falta da conscientização da população, né, essa negligência de fake news, né, e aí as pessoas acabam abraçando, achando que está tudo bem, e não está tudo bem, né, e aí um outro fator também que acabou contribuindo com isso foi as pessoas infectadas que estavam ligadas à área da saúde, que eram as pessoas que estavam ali na linha de frente, né? Então, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os médicos, né? E aí a gente tem também ali os atendentes, a galera da faxina, a galera que faz comida, né? Então, toda essa galera aí acabavam sendo infectados também, levando para os seus parentes, porque estavam aí na linha de frente desse combate, né? E aí, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, em 2020, dados da OMS e do Ministério da Saúde indicam 570 mil profissionais da saúde contaminados pela doença nas Américas. Desses 570, 307 mil são brasileiros. Então, se a gente pensar em América, 570, 300, né, ou seja, aí quase metade são brasileiros, né? Então, o quanto o Brasil demorou, né, para conseguir aí alcançar melhoras, né, de combate aí ao coronavírus, né? E com isso a gente acabou perdendo muitos profissionais aí que estavam nessa linha de frente. E aí, beleza, começou em março de 2020, já se passaram um ano, né, após o início dessa pandemia, e o Brasil, ele segue numa curva crescente de contaminação, de mortes,
conforme eu venho explicando aqui para vocês, né? E aí, as estatísticas trazidas até aqui revelam que as mortes do Covid, né, num contexto viral, no entanto, essas mortes, elas ocorrem em grande parte na periferia, né, que é onde se encontra aí o maior número de pessoas. E isso acaba impactando diretamente na realidade cultural, né, e regional, visto que o Brasil ele possui uma dimensão enorme, né, com uma geografia que é diferenciada, né, que leva a gente aí desde locais frios a mais quentes, de relevos a planícies. A gente tem área urbana, a gente tem área rural, a nossa flora é bem diferente no norte e do sul, a fauna, enfim, a gente tem a agreste. Então, tudo isso influencia tanto na questão viral, quanto também nas questões de como combater, na quantidade de hospitais, na quantidade de pessoas que residem aí nessas localidades, né? Porque cada localidade tem a sua especificidade, né? E aí a gente tem o seguinte, além disso, dessas coisas climáticas e tudo mais, a gente também tem pessoas que, a população desses territórios, que possuem as suas culturas próprias, né? E a gente tem também, numa forma geral, a gente precisa pensar como que vai ser o Ministério da Saúde, ele não pode pensar num todo, né? Porque como a gente tem essas diferenças, ele tem que pensar como que a gente pode fazer para cuidar, de que maneira a gente vai cuidar, por exemplo, nos espaços que são dos quilombolas, como que vai ser esse tratamento, essa atenção e tudo mais nas periferias que estão dentro dos centros, nas periferias que estão dentro das margens desse centro, né? Como que vai ser isso numa área que é litoral, na zona rural, né? Então, como que a gente vai fazer com os ribeirinhas, com as aldeias, com lugares que só chega de navio, que só chega de barco, ou que só chega de trilha, né? Então, não pode ter uma política pública geral para o Brasil, porque o Brasil ele é muito diferente em diversos aspectos, né? Tem lugares que a gente acessa por barco ou por trilha. Então, como fazer isso, né? Então, não pode ser uma regra única, como tem sido feito há muitos anos, não só na área da saúde, mas na área da educação e outras áreas aí também, e também com o uso dos remédios, né? Que são tratamentos muito, muito específicos regionais, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E aí, eu trago aqui para vocês uma outra situação. Só achar aqui. Sim. E aí eu trouxe então para vocês essas estatísticas sobre a Covid, né, que a maioria de vocês sabem. Essa é a primeira violência em tempos de pandemia, que é a negligência, que é olhar um todo e pensar políticas públicas num todo, sendo que o Brasil ele é tão diverso. E aí, o que essa pandemia ocasiona, além dessa violência da negligência, além dessa violência desse retardo aí das tomadas de decisões, né? Acaba implicando também nas vidas das pessoas, enquanto as outras políticas não conseguem trabalhar. Então, o que eu quero dizer? Que se a gente pensar que em sociedade essa negligência é uma violência, né, contra a saúde pública, mas também existem as violências nessa pandemia referente à questão de gênero, né? Existem mulheres, e eu vou entrar nessa situação, que estão morrendo e que está tendo um aumento muito grande de morte dessas mulheres. Nós estamos sofrendo uma violência na área da educação, nós estamos principalmente sofrendo violência, né? Uma problemática aí que é da violência obstétrica, que sempre ocorreu e hoje em dia está maior, né? Quantas vezes, falando em violência obstétrica, a mulher grávida não ouviu no hospital frases, por exemplo, né, piadas, enfim, que a pessoa fala, mas na hora de fazer foi bom, agora você está aqui chorando, né, esse tipo de violência psicológica, no momento em que a mulher, ela precisa desse acolhimento, né, um momento tão importante da vida dela, e que ela fica sendo tratada de uma maneira, né, muito ruim, muito pesada, no momento de fragilidade, né, frases desse tipo, ou frases, não reclama não, foi você que sempre quis, na hora você quis, né, esse tipo de coisa, né, são frases que muitas mulheres já ouviram, né,
Então, essa seria uma negligência obstétrica que começa desde o atendimento lá, desde o pré-natal, né, que você não consegue atendimento, não consegue marcar exames e por aí vai, até a hora do momento do parto e pós-parto. Deixa eu dar um salve aqui, Jéssica Balbino, Minas Gerais, presente na área, um salve para você. Obrigada aí pela sua presença. DJ Tati Laser, também aqui na área, diretamente de Osasco. Salve, Tati. Aini Estevam, satisfação, minha amiga, de São Carlos. Nossa, que honra, Nino Brau. Agradecida pela presença, Nino. Muito obrigada, viu? DJ Pami, do Amazonas. Salve, salve. DJ Pami, sim, mana, ouvir essas palavras. Ai, subiu aqui que mandaram mensagem. Achei. Ouvir essas palavras bem antes do parto é complicado, exatamente. Né? Quantas mulheres não passam por isso, né? Salve Maluviana, salve Luna, todas as guerreiras da Frente Nacional, palestra de suma importância, sempre, né? Falar sobre essas violências que nós estamos passando, é muito complicado. Salve Dri Siqueira, muito bom ver vocês por aqui, viu, meninas? Muito bom. Obrigada aí pelo apoio e pelo incentivo de sempre. Tamo juntas. E tamo junto, Nino. E aí eu vou entrar, então, numa questão que é relacionado à educação, né? Que é uma das violências também que sempre ocorreram e que tem aí um aumento em época de pandemia, né? E a área da educação, ela é uma outra questão que está relacionada aí às políticas públicas, né, da área da educação, que começa na alfabetização, no letramento, né, que precisa ser pensado também na metodologia que deve ser usado conforme a sociedade em que vai emplacar todo o sistema de educação, né? Isso também é algo que a gente precisa rever conforme a localidade, porque cada localidade, como eu falei, tem a sua especificidade, né? Não pode ser na área da educação, uma organização para um todo, né? Porque o Brasil, ele é muito diverso. E muitas localidades, às vezes, não tem escola. Quando tem, né, não se tem professor. Quando tem professor, ele é obrigado a dar aula conforme as diretrizes, né, que é pensada nesse um todo, né? Então, como eu falei acima, é muito diverso, né? Então, a gente tem que pensar num sistema de educação igual, porém, com as suas diversidades aí. E se a gente pensar que até a lei sobre a inclusão da cultura afro-brasileira e africana não existe mais como obrigatoriedade, né, nas escolas, né? Isso porque a gente vive num país cuja maioria da população é parda e negra, né? E quem faz os estudiosos da cultura negra, do movimento negro, que considera a pessoa parda, que na verdade é a branca de pele clara, a negra de pele clara, essa negra de pele clara, ela é negra, e se somado todos os negros, o Brasil tem uma população muito maior de negros. Então, como é que na nossa educação, né, na nossa formação, no nosso letramento, no nosso ensino fundamental, não vai ser estudado sobre a cultura afro-brasileira, como não vai ser estudado sobre africanidades, sobre, né, tudo isso que envolve a nossa vida, né? E aí continua então uma educação cuja cultura ela é eurocêntrica e que não faz parte da realidade da maioria dos brasileiros, né? Então isso também é uma violência na área da educação. Quando falta escola, quando falta tudo isso é uma negligência também de políticas públicas e também uma violência que vai faltar oportunidades aí para esses jovens, né? Estarem crescendo, estarem se formando, estarem adquirindo conhecimento e a sua identidade, o reconhecimento da sua identidade, né? Um outro fator aí relacionado à violência é a questão da segurança pública. E aí eu entro num assunto que é muito delicado, que é a segurança pública, né? Porque a gente tem muito exemplo sobre o que não fazer, né? Infelizmente. E se a gente não tem uma educação de qualidade, uma cultura que dialoga com a sociedade, né? Como que a gente vai criar um sistema, por exemplo, de policiamento
que seja eficaz para toda essa sociedade. E aí a gente entra numa discussão de tratamento, né? Então, quando se refere, por exemplo, a uma abordagem policial, certo? Em áreas urbanas, como é essa abordagem dentro de uma comunidade, né, de uma periferia, de uma favela, e como é essa mesma abordagem policial dentro de um bairro nobre? A gente tem vários vídeos aí, vídeos pela internet, que mostra cada estilo de abordagem, né? E onde é mais violento, né? Então, assim, periferia, zona urbana, bairro mais nobre, onde tem mais essa violência quando se trata dessa abordagem? Qual é o perfil, né, dessas pessoas que são paradas, né? E aqui eu não estou falando do policial enquanto pessoa física, ok? Enquanto cidadão, eu não estou falando desse profissional enquanto profissional. Eu estou falando de todo um sistema que é pensado e organizado de forma que contribui com que com que a gente chama aí, né, de genocídio da população negra, né? Então, se a gente pensar no policiamento em áreas rurais, por exemplo, onde os grandes cargos dentro desse policiamento são de filhos que eram do engenho, né? A discriminação, ela vem junto com a atuação nas ruas. E aí, por isso, ela acaba sendo mais agressiva, né? E se a gente pensar nas áreas indígenas, então, né, que estão sendo massacradas, que foi o primeiro genocídio, foi o genocídio da população indígena, né, e que ocorre ainda até hoje, é pior ainda, né? Então, por quê? Porque eles não têm a quem recorrer, né? Eles ficam à mercê aí da sobrevivência individual da sua própria aldeia, por exemplo. Né? Os quilombos que estão sofrendo agora, principalmente desses últimos anos para cá também, as lideranças, né, estão sendo mortas, né? Muitas lideranças estão sendo mortas, principalmente nesses últimos anos, né? Isso é uma estratégia para desarticular o sistema de defesa daquela região, daquele grupo, né, daquela etnia, daquela raça, né? E acaba exterminando o líder, porque sem o líder, alguns seguidores acabam não sabendo como reagir, como fazer, e com isso você acaba com a população daquela área nas suas mãos, né? Isso é muito louco, assim, para a gente pensar, né? E aí vem junto, agora nessa pandemia, com tudo fechado, você não tem aonde recorrer, né? Eu tenho o caso de uma familiar que foi na delegacia, sofreu a violência doméstica, foi na delegacia e estava fechada, não tinha onde recorrer, né? Tava a plaquinha lá, volte segunda-feira. Então, assim, é bem complicado. É uma situação também para gente, que eu trago aqui como reflexão para vocês. Salve, Bia, obrigada. Bianca Morim aí, somando sempre. Neia, muito obrigada também pela participação. Aline Benedito, quanto tempo. Aline Benedito, a geografia é mesmo muito importante. É preciso conhecer esse território para aproximar o conhecimento para todos, né? É isso. Gabriela Bruce, verdade, Luna. Muitas vezes nas escolas não tem referência que estimula a autoestima da criança negra. Lamentável, mas é uma realidade e é uma violência, com toda certeza, né? Salve Priscila Matos. Então, é isso. Então, a gente falou um pouco sobre a questão da violência, né? Em tempos de pandemia, como que está sendo tudo isso, que foi a negligência que está causando tudo isso de mortes. Lembrando que essas mortes são pais de família que estão deixando órfãos, né? Está acabando com famílias inteiras, está acabando, às vezes, até com geração, né? Então, assim, está bem complicado. 3.000 mortes em 24 horas todos os dias é muita coisa. A gente não pode achar que isso é comum, é muita coisa. Né? Eu até dei o exemplo da chacina para vocês terem uma noção. Quando a gente ouvia uma chacina de 16 pessoas, já achava um absurdo. Imagina, né? Caiu o avião, matou 200 e poucas pessoas, a gente achava um absurdo. Agora, a cada 24 horas estão morrendo 3.000 pessoas. Né? Isso é muito triste. E essas pessoas a gente sabe quem são a maioria também, né? Que estão na periferia. Né? Como que você vai se isolar, né? Uma coisa é você se isolar em Angra dos Reis, com um sítio, né? Que aí dá para você ir na sua rede, né? Ali você não tem aglomeração. Outra coisa é dentro da favela, que os barracos são por metro quadrados, que o corredor onde passa uma, duas pessoas por vez, né? Que você não vai ficar dentro do seu barraco porque é muito calor, é muito quente, não tem o que fazer, né? Então você acaba saindo, enfim,
Sem contar que você tem que pegar transporte, tem que ir trabalhar, tem que fazer várias outras coisas. Vocês veem aí na televisão o transporte público lotado. Porque o que, que a galera fez? O transporte público diminuiu a rota de ônibus, diminuiu a rota de trens, né? Isso, e as empresas ainda estão fazendo com que os funcionários vão trabalhar, né? Então, com isso, continua atingindo os nossos. Esses 3 mil mortos, a maioria são da periferia, tá? É muito triste, como a Priscila está falando, é muito triste e é um genocídio, sim. Maluviana, a própria lei 10.639 e a 11.645 nem são como lei desenvolvida nas escolas, e isso é um absurdo, exatamente. E teve a obrigatoriedade que agora caiu, que não é mais obrigado a ensinar, porque antes ainda dava para se apoiar na lei, tipo, vamos ensinar, como lei, né? Ou seja, você tem lá mais de 50% dos alunos negros e você tem que ter uma lei para que você possa ensinar essa cultura para eles, que fazem parte da identidade, da ancestralidade deles, né? E hoje em dia não se tem mais essa lei, isso é muito louco mesmo. Priscila Matos, a maioria nem fechou, escritórios seguem funcionando. Exato. Escritório, as pessoas estão indo trabalhar, eles fecham meia porta, né, para entrar, porque também o comerciante precisa trabalhar. Também não veio um respaldo do governo ou um planejamento estratégico também para dar suporte para essas famílias, né? Então acaba o comerciante forçado a abrir escondido porque não pode, forçando esses funcionários a irem trabalhar, pegar transporte público e se expor, e é isso, e vai virando essas 3 mil mortes aí todos os dias, né? Bom, uma outra violência que eu queria falar para vocês, que é uma violência que está relacionado à questão da cidadania, tá? Que não dá para a gente desvincular tudo que está acontecendo no país em decorrência da pandemia, como o aumento de morte nas periferias, né? Como eu falei, nas comunidades é difícil manter esse distanciamento, né? Devido aos metros quadrados. Mas outra questão que é importantíssima é a fome, né? A fome que vem aí com o aumento do desemprego, né? Porque alguns comerciantes que seguiram a regra de fechar a sua porta não conseguiram manter os seus funcionários ou tomaram essa decisão de vou mandar os funcionários embora até quando puder reabrir para me manter. Enfim, com isso, o desemprego ele também está numa taxa muito alta, né? Parece até contraditório falar que muita gente está indo trabalhar, mas também muita gente perdeu o seu emprego, tá? Com o desemprego, com os comércios, alguns comércios fechados, né? Muitas empresas também acabaram declarando falência, né? E mandaram seus funcionários embora. E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, em São Paulo tem uma rua que chama Rua Amaral Gurgel, e essa rua, ela sempre, ela fica debaixo de um viaduto que a gente chama viaduto do Minhocão, né? E lá, se você é de São Paulo e for dar uma volta por lá, com máscara, tudo, tá? Sem aglomeração, você vai ver a quantidade de barracas e de pessoas que estão sem casa e que estão morando lá. Aumentou, assim, muito a quantidade de barracas. E não são, você percebe que não são moradores de rua, né? Pessoas que estavam em situação de rua, são pessoas que estão agora em situação de rua. Então você vê famílias, você vê crianças, né, que compraram a barraca e foram para lá porque estão sem moradia. Com tudo fechado, eles também não têm aonde pedir comida, né? Porque os locais estão todos fechados, estão fazendo entrega de iFood, né? Entrega em casa. Então, isso também é muito complicado. Até para eles pedirem comida, ou pedir moeda, ou pedir alguma coisa também está bem, bem difícil, pelo menos no centro de São Paulo. E aí, imaginar que um centro de São Paulo, que é uma grande metrópole está desse jeito, então a gente fica imaginando como não está no interior, como não está nas cidades, nos municípios mais afastados, né, essa questão aí da fome, da pobreza, que aumentou muito. E aí a gente fica um pouco revoltada, porque quem acompanhou a questão da fome zero, né, e todos os programas políticos públicos que tinha para tentar tirar algumas famílias, né, dessa situação e que estava caminhando, precisaria melhorar, mas estava caminhando, e agora a gente está nesse retrocesso, né? Então, também é uma preocupação, né, das pessoas que têm um pouco desse conhecimento, mas quem não tem desse conhecimento, você não precisa ser militante, ativista para entender, mas você visualizar isso,
nos seus vizinhos, nas pessoas que você conhece, ou na sua rua, no seu bairro, você vai entender que está tendo esse aumento, e que não é apenas por conta da pandemia, mas porque existe essa negligência de políticas públicas, que eu tanto estou falando aqui, estou mostrando dados e informações para vocês, tá? E aí a gente tem Miguel Clis, salve Miguel Clis. Miguel Clis, nossa, isso está muito complicado, são famílias inteiras. Ela está dizendo das mortes, né? São famílias inteiras e são famílias que estão deixando filhos, né? Porque aí as crianças têm menos risco de morte, mas os adultos, infelizmente, têm um risco maior e aí acabam falecendo e deixando as crianças órfãs, né? Isso está acontecendo muito, gente, é sério, muito. E aí, quando a gente fala, então, fica em casa, né? Nessas situações em quem tem que ir, né, para a rua, né, em busca aí de um básico para sobreviver, e às vezes não só comida, mas não tem água potável, porque os estabelecimentos estão fechados para poder beber, né? Então a gente está falando não só de comida, mas de uma água potável, e eu nem estou falando de tomar um banho ou de ter água mesmo, né? Porque tá muito, muito, muito difícil para essa galera aí que está em situação de rua, tá? E aí a gente vê essas dificuldades. Uma moça do hip hop entrou em contato comigo, perguntando se eu não conseguiria um saco de arroz. E aí a gente pensa, né, uma família que não tem um saco de arroz, não tem arroz para fazer, obviamente que não vai ter papel higiênico, não vai ter sabonete, não vai ter um detergente para lavar uma louça, ou sabão em pó para lavar uma roupa, porque esses outros itens acabam ficando em segundo plano, porque o primeiro plano é você se alimentar. Né? Então, uma pessoa que não tem um saco de arroz, imagina como não está a situação dessa mana, né? Claro que eu consegui organizar e consegui colocá-la num programa de cesta básica, para receber cesta básica, que ainda não é o suficiente, mas já é alguma coisa, né? Então, assim, nossas irmãs, nossos irmãos estão passando por muita dificuldade em tempos de pandemia que o vírus está aí também matando junto, em conjunto, né? E aí eu entro, então, na questão da violência doméstica. Eu estou acelerando um pouco por conta do horário, tá? Que eu tenho que encerrar aí às 19 horas. Que é uma violência que eu não posso encerrar esse quadro aqui, essa palestra, sem falar para vocês sobre isso, né? Então, como tratar o fique em casa com o aumento da violência doméstica, que são praticadas em mulheres que estão isoladas dentro das suas casas, muitas vezes vivendo em cárcere, né? Fechada aí dentro das suas casas, aos cuidados aí do próprio agressor, né? Então essa mulher ela é obrigada a ficar em casa junto com o agressor. E muitas vezes os filhos também, né? Acabam também sofrendo essa violência junto no mesmo teto aí dos pais, né? As crianças, os adolescentes junto com a mãe. É importante dizer que o índice de mulheres vítimas de agressão nessa pandemia, ela aumentou, assim, absurdamente, tá? E aqui eu tô falando da violência psicológica, da verbal, da física, né? Tudo isso faz parte da violência doméstica, tá? E eu trouxe alguns dados aqui que teve cidades com aumento de 74% de violência, 74%. É muita coisa. São dados aí da Agência Brasil, tá? Quem quiser colocar depois a Agência Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam casos de feminicídio. Feminicídio é quando a mulher é morta por ser mulher, tá? Que cresceram 22% de 2019 para 2020, tá? 22% o aumento de feminicídio em 12 estados durante essa pandemia. Trouxe um dado importante também para vocês terem uma visão, né, sobre a questão de homicídios contra a mulher, que são causados por diferentes notificações, né? Muitas vezes não dá para você detectar que dentre esses homicídios está o feminicídio e vice-versa, né? Então, de qualquer forma, é importante falar que os homicídios contra as mulheres no Amapá, por exemplo, cresceu 100%. No Acre, 75%. No Ceará, 64,9%. Então, vocês percebem que é tudo acima de 60% de aumento, né? No Amapá, 100%. É um índice muito alto.
E quando se trata aí de ocorrências relacionadas à violência sexual, né, que levam em conta aí crimes como estupro, e o estupro também de vulneráveis, o estado do Rio Grande do Norte, ele teve um acréscimo na quantidade de casos de 118% a mais do que em 2019. 118% a mais de estupros do que 2019 durante a pandemia, tá? Eu vou aproveitar esse espaço aqui para passar uma informação importante. Muita gente não sabe, tá? Mas se você sofre de violência, é possível você se comunicar com um gesto, que é esse, ó. Você vai pegar a sua mão e vai fazer um X em vermelho. Ixi, a caneta aqui não vai funcionar. Mas você vai fazer um X em vermelho. Então, se você está sofrendo violência, você não consegue falar para ninguém, é só você fazer isso, tá? Então, você vai estar andando na rua, e isso é bom que todos tenham conhecimento. Você mostra para alguém, dá um jeito, disfarça e mostra para alguém esse X. Esse X na mão significa que aquela mulher está sofrendo violência, ok? E que ela está te pedindo ajuda. Isso significa um pedido de ajuda, tá? Então, quando você faz um X, você sabe que aquela mulher está pedindo ajuda, você pode denunciar no 180, 180, ok? Inclusive, como anônimo, você não precisa falar quem você é, nada disso. Você pode fazer essa denúncia, passar o endereço dessa mana para que alguém vá lá tentar ajudar ela de alguma maneira, tá? Você não precisa se identificar. Mas com certeza você vai estar salvando aquela mulher. Você vai estar ajudando aquela mulher de um possível feminicídio, porque a violência ela começa psicológica, ela vai avançando física até que uma hora a violência vai ser tão forte que essa mulher ela vai sofrer o feminicídio, ela vai ser morta numa situação de violência, tá? E aí muita gente fala, mas o que é o feminicídio? É a morte simplesmente pelo fato de ser mulher. Olha que louco, né? Isso existe, isso existe. Você matar alguém porque ela é mulher, isso existe. E como eu falei, né, em vários lugares teve um aumento muito grande. E aí eu trouxe alguns dados aqui de feminicídio. No Acre, houve um aumento de 300% de morte de feminicídio. 300%. No Maranhão, 166,7%. No Mato Grosso, 150 mortes por feminicídio, tá? Tudo isso vocês conseguem encontrar no site Observatório Segurança, é só digitar no Google aí, ou nos sites que eu falei para vocês, que deixa eu só procurar aqui, que é aquele site da violência e da violência doméstica, tá? Então, vocês podem pegar todas essas informações lá. Não sou eu que estou criando da minha cabeça, isso são dados, tá? Dados não é exatas, não tem erro, ok? 300% de aumento de mortes no Acre. E aí, aqui, ó, segundo o site Observatório Segurança, 200 mulheres foram mortas em São Paulo e o estado concentra 40% dos casos monitorados pela rede, que é Observatório Segurança. 58% dos casos de feminicídio e 66% dos casos de agressão, os criminosos, eles eram companheiros da vítima, tá? Então, a maioria das mortes aí, dos casos, são os companheiros que acabam ocasionando isso. E aí tem uma pesquisa aqui que é bem importante. Muitos casos, eles são tratados, como eu falei, como feminicídio, né? Mas, aliás, como homicídios, mas que são feminicídios, mas que na hora de fazer o registro lá acaba entrando como homicídio. Então, esse número, ele pode ser até muito maior do que isso do que eu estou falando, tá? E esse site aí, ele traz uma informação sobre transfeminicídios, né? Que é a morte por ser mulher trans, tá? E ele aponta aí 21 casos de morte de pessoas trans em 2020, foram 13 no estado do Ceará, 7 registros em São Paulo e 1 registro em Pernambuco. E no Ceará, lembrando que é o estado que mata mais transexuais, é no Ceará, e 4 desses casos aconteceram no único mês, e esse é o mesmo estado que matou aquela travesti Dandara, né? Não sei se vocês lembram, que foi executada aí com vários requintes aí de crueldade há uns 4 anos atrás, mais ou menos, tá? Travesti Dandara. Bom, no Brasil,
no dia 26 de março, né, que foi quando eu realizei essa pesquisa, ele estava registrando aí 3.650 mortes, estava totalizando 307 mil mortes desde o início da pandemia, né? E atualmente esses dados já estão quase chegando em 400 mil, né? Então, se a gente pensar 26 de março, quando eu fiz a pesquisa, que estava em 300 mil, e a gente está agora no dia 16 de abril, né, não completou nem um mês, aí, dá 15 dias, a gente já está quase alcançando mais 100 mil mortes, está chegando em 400 mil mortes, né? E só reforçando que eu não estou passando essas informações da minha cabeça, são estatísticas, são dados oficiais, tá? Tá no mapa da violência, Google Mapa da Violência, vocês vão encontrar. Tá no CONAS, CONASS, tá na rede do Observatório de Segurança, tá nos noticiários, tá no relatos de conhecidas de vocês, né, que vivem nessas regiões. Então, realmente, a violência doméstica ela aumentou muito, o feminicídio aumentou muito, o transfeminicídio aumentou muito, homicídios aumentaram muito, tá? Além de tudo aquilo que eu falei, a violência policial, a saúde, que está extremamente precária nessa situação, sempre foi e agora está muito mais, agora é vaga zero, né? Não adianta você correr para o hospital que é vaga zero, você caiu no chão, quebrou uma perna, é vaga zero, não vai ter UTI para você ir, né? Então as coisas estão extremamente complicadas e pesadas, tá? Bom, 4 minutinhos para finalizar. Eu deixo a reflexão aí, né, de tudo que eu expus aqui para vocês. Nós temos que pensar que 2021, essas violências, todas elas continuam, não vão cessar após essa minha palestra, vai acabar tudo, vai ficar mil maravilhas. Não vai acontecer isso, infelizmente, né? É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem que tocar no assunto, a gente tem que fazer a reflexão, a gente tem que conversar com os nossos, tem que conversar com as pessoas, né? Sobre tudo que está acontecendo. Então, obviamente que o vírus, atualmente, ele é o maior causador de mortes, quase 4 mil mortes por dia, ele é o maior causador, mas ele não é o único a se combater, tá? Nós não podemos fechar os olhos aí para todas essas questões que eu trouxe para vocês, porque a nossa sobrevivência, ela continua. Então, nesse sentido, se cuidem, denunciem, cuidem dos seus, tá? Mas também, além dos seus, cuide dos vizinhos. Se a gente criar aí um hábito de um cuidar do outro, se a gente buscar as informações corretas, esqueçam fake news, busquem sempre várias fontes para vocês assimilarem, ver o que bate de informação nessas várias fontes. Se a gente lê diversas fontes, né? Aí você pega aquilo que é bom para você. Se a gente tiver esse olhar com o nosso próximo, essas coisas elas vão se resolvendo e a gente vai conseguindo diminuir. Não adianta a gente esperar só de políticas públicas, porque a gente sabe que não está sendo pensado políticas públicas nesse sentido amplo da coisa, né? Então vamos pensar como a gente pode agir e minimizar essas dores, porque essas dores, a maioria delas é causado nos nossos, na nossa periferia, em quem a gente conhece. Bom, então por hora, agradecer. Maluviana está dizendo, infelizmente o Brasil voltou com tudo para o mapa da fome, mais de 18 milhões de pessoas nessa triste estatística, desmantelamento e retrocesso de serviços públicos básicos estão totalmente inoperantes. Exatamente. A Natimate, importantíssima, fit necessária. É isso, gente. Eu preciso, então, encerrar aqui para vocês, agradecer a participação de todas vocês. Vamos continuar comentando aí nesse vídeo, vamos tentar passar esse vídeo para o maior número de pessoas, para que essas pessoas possam fazer essa reflexão. Por hora, fique em casa, mas se o agressor estiver ao seu lado, denuncie e sai da situação para você não virar mais um número nessa estatística, ok? Salve a todas as irmãs. 8º Festival Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Satisfação total, uma honra estar aqui junto com vocês. E o festival continua, hein? Logo mais, aí nesse mesmo canal, as nossas homenageadas. Depois vai rolar bate-papo, sábado continua e domingo a gente se vê novamente aí para o encerramento desse evento. Até mais.